Oi! Boa noite, é um prazer estar aqui no Gaia Júris, tendo a oportunidade de fazer uma live sobre um tema sensacional, a ideia da cooperação, etiqueta de má fé, Contempt of Court. Será um prazer bater um papo contigo, querido. Uma colega muito querida, muito talentosa e que está aí batalhando esse espaço. Para mim é importantíssimo participar e ter a oportunidade de conhecer novas pessoas. Estou colocando sempre à disposição, estava contando agora, essa é minha live número 287, desde que começou a pandemia. E Já está na Globo, na Globo.com. As pessoas já dizem que eu sou maluco, outras têm certeza disso. Então, eu realmente preferi, na ideia de servir, não estava isolado aqui, eu disse, olha, eu vou abrir minha agenda, estava naquela época sem fazer audiência, aí comecei, todo mundo que mantinha contato, e disse, olha, vai ser, eu só preciso agendar com Martinha, porque senão eu não consigo respirar. Mas tem sido muito legal, tem sido uma oportunidade maravilhosa de conhecer novas pessoas, novos colegas, novas colegas, dialogar em várias áreas. Eu sou poliamorista, né? Eu sou do jeito civil, do jeito de trabalho, da filosofia, do processo. Então, eu digo, vamos bater papo. Poeta. E aí eu disse, olha, que bom que eu vou conversar agora com as meninas do Gaia Júris. Para mim vai ser um prazer ter a oportunidade aqui de conversar contigo, querida Fernanda. Ah, Pamplona, eu acho que assim, dispensa comentários, que o seu nome já fala por si só. É tipo assim, sabe quando você fala de Calamandrei? Todo mundo já sabe quem é Calamandrei? Todo mundo já sabe Quiovenda, todo mundo já sabe quem é Quiovenda? Então, o seu nome já fala por si só. E é uma felicidade te receber aqui. Eu sei da sua agenda, sei... Tá complicado, sabe? Quando eu olhei, vi que o Matias já está terminando fevereiro de 2021, já agora vai marcar para março. Eu disse, gente, eu acho que eu estou trabalhando demais. E aí eu estou de férias do tribunal, né? Mas tem as aulas, tem gravação de aulas, tem a gravação de música, né? Porque desde que eu decidi viver intensamente como se fosse morrer de repente, sem nova chance, irremediavelmente, eu disse, eu não quero parar. Então, eu agora estou com um novo parceiro musical que pegou os meus poemas lá nos meus blogs, aproveitar, quem sabe, divulgar aqui. Né? Eu tenho 2 blogs de poesia, toda a minha poesia está na internet, eu não guardo nada para mim, eu tenho mais poemas lá. E aí ele pegou alguns, selecionou e musicou, e ficaram músicas sensacionais. Hoje eu fui botar voz no estúdio, foi bem interessante. Quero mandar um abraço aqui pro pessoal aqui, meus alunos da Pós, do SES aí, pessoal de Pernambuco. Fico muito feliz também. Um grande abraço a todos e todas. Estou vendo vários colegas nossos também aqui. Guilherme Ludwig está aqui participando. Estou vendo também aqui o Sérgio Nogueira Reis. Né? Muita gente boa participando. Quero mandar um beijo a todos e todas e dizer a todos e todas, notadamente aqueles que não são aqui da Bahia, que quando terminar essa pandemia, eu vou facinho, me chama que eu vou. Estou na fase de Cine Magal, eu quero... Veja, porque eu não aguento mais ficar isolado, eu preciso interagir com as pessoas, né? Então, para mim, estou sentindo muita falta de viajar. Eu viajava praticamente todo final de semana para fazer palestra aqui e lá. Agora é tudo na base da live, eu não me furto, mas confesso que estou sentindo falta desse contato humano. Ah, eu também. Me chama que eu vou também. Eu vou para qualquer lugar. Então, teve um dia que eles estavam será querendo um prazer a gente se encontrar. A gente conhece A gente conhece... Tá me escutando? Sim, sim. A gente estava com um grupo de amigas, vou mandar né? um abraço aqui para o César Pricha, que está entrando aqui. 2 coisas. Ele está me devendo uma live e está me devendo uma jam session, porque eu sei que ele tem uma banda, né, os trabalhistas. Eu digo, tem que a gente fazer um som um dia desse aí. Eu estou esperando me chamar, rapaz. Na hora que me chamar, botar um espaço, a gente toca junto e aí vai ser um prazer. Mas você estava falando, me perdoe, eu lhe interrompi. Não, e aí nós estávamos combinando, né, que tem uma cozinheira tem no nosso grupo, né, que eu faço estudo vinhos, né, numa confraria. E aí, e ela é uma cozinheira de mão cheia, então ela que é responsável, né, por fazer toda a harmonização, né, com o vinho.
E aí, um dia ela falou assim, vamos fazer, tentar arrumar, a gente faz uma live e tal. Eu falei assim, nossa, mas não tem graça de fazer live fazendo degustação de vinho. Eu também tô desse jeito, me chama que eu tô indo pra qualquer lugar. É verdade. Eu fiz outro dia há um programa que é dessa minha característica poliamorista, né? Um programa com professor de direito civil, né? Que é o Rodrigo Mazei, que é lá do Espírito Santo, que, além de professor de direito civil e de processo, né? Também ele é enólogo, ele produz vinho, né? Ele também não é só enólogo, ele é produtor. E aí ele tem um programa chamado Direito e Vinho, e ele escolhe as uvas diferentes para cada pessoa, e aí a gente fica batendo. Então a gente foi discutir direito das sucessões, e ele quis, eu pensando que ele ia me dar, sei lá, uma cabernet, talvez um pinotage, uma coisa do... Não, ele botou uma Marcelin, porque é uma uva pouco utilizada e muito flexível. Ele disse, você é o cara mais versátil e polivalente que eu conheço. Então, Marcelin vai ser assim. Então, vamos tomar. Ficamos tomando vinho, imagine, né? E eu sou fraco para vinho. Comecei a tomar, já estava na terceira taça, já comecei a cantar áreas italianas, fazer um sarau. Foi divertido. Ai, Pamplona. Então vamos, né? Começar o nosso bate-papo. Você é Ciceronesse e eu sou apenas o convidado. Você é o prato principal, eu sou apenas a entrada. Não sou mesmo. Estou longe disso. Mas vamos começar então. Nosso tema é cooperação, né? Litigante de má-fé e contempt of court. Aí, ó, tá pedindo pra você cantar também hoje, no final, então você podia dar uma palhinha. Quer que cante agora, no meio, no final? Quer que cante em português, em inglês? O meu repertório básico... Hoje eu estava cantando, a minha voz não está tão boa, porque já estou cansada, mas vamos lá. A gente pode, assim, para animar a entrada do pessoal, eu canto muito My Way, cantei, então vamos lá. And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I travel each and every highway, and more, much more than this, I didn't more. No final eu canto italiano aí, o pessoal pediu que eu cantasse italiano, pronto. Pode ser, você escolhe a música, mano. Quer que cante ópera, quer que cante música popular? Já estou aqui, já estou no dia de sexta-feira, sexta. Hoje é sexta. Começa a cantar. Hoje é sexta-feira. Então, mas vamos começar. Vou falar do dogmático. Vamos falar agora sobre cooperação. Sim. Ficção jurídica ou realidade? Para mim, há um valor e um norte que deve ser levado em consideração. Né? Por quê? Porque vou cantar Nessun Dorma. Pronto, me cobra no final. Nossa, então, lá que no chique. final. Não, vai cantar. O que é importante estabelecer sobre essa questão? Na verdade, é um valor que se exige ou que se espera na sociedade contemporânea, notadamente nas relações jurídicas, direito material e processuais. O CPC 2015 abraçou essa ideia, só que quando um não quer, dois não bicam. E quando, na verdade, você tem uma postura que é belicosa pelas partes, ou muitas vezes pelo próprio magistrado, em se colocar, se arvorar como uma palmatória do universo, isso acaba não funcionando. A lógica do princípio da colaboração efetivamente se tornar realidade, não mito, concreção, e não simplesmente palavras bonitas ao vento, é algo que exige muito de consciência. Porque o que se quer é cooperar. Para se cooperar, é preciso que as partes juntas busquem uma solução. Então, falando em abstrato, né, nós estamos vivendo uma situação que é evidente. Já estamos vivendo uma nova realidade a partir das novas diretrizes da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho, né? Em relação às audiências, mandou incluir em pauta de qualquer jeito, porque é a questão da efetivação da prestação jurisdicional, mas, a priori,
a primeira diretriz do CNJ era a mais adequada. Nós estamos vivendo uma situação de pandemia, as pessoas não têm, às vezes, inclusão digital, não tem, às vezes, a própria cultura para se fazer. Então, a lógica era efetivamente fazermos como negócios jurídicos processuais. Isso. Só que as pessoas não têm a cultura de buscar solução. Ou seja, a gente aprende na graduação há anos, e eu sou evidentemente bem mais velho do que você, minha colega, né? Então, eu digo, olha, eu estou ensinando na magistratura há 25 anos, né? Contar meu tempo de servidor da Justiça do Trabalho, estou há 28 anos na Justiça do Trabalho, talvez seja, no máximo, o que você tem de idade. E aí, o que eu posso lhe dizer nesse ponto? É algo que a gente tem que compreender que o que se esperaria que as partes buscassem formas alternativas para poder realizar no caso concreto. Não, as pessoas ficam, não confiam na parte contrária, acha que vai colocar a testemunha de uma forma que não se possa garantir idoneidade, ou seja, as pessoas não confiam entre si e aí não conseguem colaborar. E aí, nesse ponto, nós acabamos entrando numa seara que é uma, eu tenho que falar, que é uma tentação ao autoritarismo. Não, inclui logo a reforma e faz. E aí as pessoas vão no bolo. E o que é interessante? Eu incluí em pauta nisso a quantidade de problemas que eu tive foi mínima. Você tem determinado entra com mandado de segurança, se não conseguir eliminar, realiza a audiência tranquilo. Então, ficamos numa situação que o que era, na verdade, para ser supostamente com uma fundamentação e não incluir com questão de segurança, acabou na prática se tornando, parecendo para muitos uma birra, o que é lamentável. O que é lamentável. E, é claro, estou colocando aqui, para ter cooperação tem que ter confiança. Né? E quando aí quem vai trabalhar com poesia, a gente pode pensar em Tiago de Mello. É preciso que o homem confie no outro homem, tal qual o menino confie no outro menino. Ou seja, é preciso, muitas vezes, aprender a construir um caminho, porque você estabelece canais de comunicação e precisam, evidentemente, nesse ponto, pensar em confiança. Sem confiança na cooperação. Eu acho que parte, né, da desconstituição, né, da máxima hobbesiana, né, homem, lobo do homem, que é a primeira máxima que nós temos, né? E, além disso, o que eu vejo comparando, né, o processo civil, eu falo da minha formação nos Estados Unidos, comparando o processo civil brasileiro ou o processo de trabalho brasileiro e o processo norte-americano, é esse ambiente de confiança que falta na nossa realidade. E mas falta aí, mesmo, porque é absolutamente surreal imaginar que autores não queiram realizar suas audiências, querem que o processo fique parado, ou seja, se a gente pode construir, eu digo com liberdade, minha querida, eu estou há 25 anos na magistratura, eu nunca tive uma correcional. Por quê? Porque a minha relação com os advogados é direta. Eles têm meu WhatsApp. Eu sou juiz da capital. E as pessoas não conversam comigo, doutor. Ou o cara não tem, mandou mensagem em box no Instagram, a gente vamos tentar resolver essa situação e a gente faz. Eu digo, olha, eu não posso lhe prometer mérito, porque o mérito vai ser meu entendimento. Mas vamos tentar fazer isso. Então, eu já fiz audiência com o Google Meets, mas, ó, testemunha está com dificuldade, tá? Não está conseguindo acessar, tá? Topa fazer pelo WhatsApp, a gente faz. Ó, vamos registrar, fazer isso. E isso, na verdade, é uma construção. É claro que, como eu já sou um velhinho, né, as pessoas já me conhecem, já tem aquela coisa da credibilidade, e credibilidade não se outorga por decreto, não é o concurso, não é a toga, não é a autoridade que faz com que você tenha credibilidade. Não é mesmo. O concurso, a toga, a investidura, pode lhe dar poder, micropoder dentro de situações sobre, mas credibilidade para você conseguir estabelecer canal de comunicação, só o tempo que traz um peso, tira o cabelo, embranquece aqui os lados, mas ajuda a construir. Então, confiança é a base de tudo. E nos Estados Unidos, né, e isso eu tive a oportunidade de ver, né, o que eu acho onde que a cooperação, ela tem ali uma atuação significativa e é um peso muito grande, é na própria instrução. Então, na própria instrução é que você vê os advogados, né,
partes se cooperarem, mas também o peso da irresponsabilidade é muito grande. Então, eu não sei se a cooperação é algo, né, voluntário ou é algo em vista do temor que se tem pela pena que poderá ser aplicada em razão de qualquer recalcitrância à apresentação de provas. De todo modo, é nítido o ambiente que se tem, principalmente porque o juiz não participa ativamente da instrução. Isso as partes são, né? Não que ele fica de todo alheio ao processo de coleta, porque ele vai verificar se, né, tá tendo alguma, né, ocultação, se está tendo alguma malícia de uma parte ou uma atuação temerária. Obviamente, ele será chamado naquela fase para dar, né, o input necessário. Mas as partes mesmo, os advogados, eles prontamente apresentam as provas sem qualquer ocultação. Então, é diferente dos filmes hollywoodianos que a gente vê, né, que eles tiram, né, o coelho, né, da cartola. Não existe isso, né? Eles apresentam de forma antecipada a todo o acervo probatório, o que possibilita a parte de verificar o risco de continuidade da demanda, de uma autocomposição, ou então de dar continuidade se o acervo probatório lhe for favorável. Então, ali você vê um ambiente de cooperação. E eu vi um procedimento de discovery. Discovery, para quem não sabe, é o momento em que se revela as provas, né? No pre-trial, que é uma fase que antecede o trial, que é o julgamento mesmo, que é dirigido ao júri ou dirigido ao juiz. E nessa fase do pre-trial, eu vi os advogados, a comunicação dos advogados e a comunicação das partes. Então, não tem aquele sentimento de animosidade que geralmente nós vemos em audiência. Exato. E nesse ponto, note como as perguntas sobre as audiências telepresenciais brasileiras mostram justamente, você pode ver como sintomas desse diagnóstico de falta de confiança. Ou seja, imagine no sistema norte-americano o indivíduo querendo discutir se a testemunha pode mentir ou não. Não faz sentido, porque há, nesse ponto, uma atuação efetiva, além de uma cultura do cumprimento. O indivíduo invoca a quinta emenda: eu não quero discutir, eu não quero falar, eu quero meu direito a ficar calado, mas a ideia de mentir, que aqui com frequência as pessoas ficam dizendo, opa, a gente fica vendo quem é que mente menos. Eu digo, não faz sentido numa lógica de confiança. Ou seja, nós temos esse... E por isso, quando a gente pensa, olha, a própria resistência que é do próprio TST ao cross-examination na instrução, né, da pergunta direta, ora, perceba, é porque tem previsão legal específica. Não, é porque, na verdade, não se construiu uma cultura de respeito à parte contrária e na atuação dos advogados para que eles possam produzir a prova. Eu fico imaginando a situação. As pessoas ficam com medo da testemunha ter ensaiado com a parte, mas, sinceramente, se ensaio, ela tem que, na verdade, né, assumir o que está falando, porque ela se mente em juízo, você comete perjúrio. Né? O nosso falso testemunho, que na prática é um tipo penal de menor potencial ofensivo, falso testemunho, falsa perícia, e que, na verdade, acaba muitas vezes estimulando essa pessoa. As pessoas não levam a sério. Né? E, claro, daqui a pouco você vai jogar a ideia de contempt of court. Vamos pensar, lá também trabalha com a questão pecuniária, mas também com a restrição de liberdade. Mas perceba, no sistema brasileiro, em que uma hipótese típica de desrespeito à corte, que é o depositário infiel, né? Com a nossa súmula vinculante 25, você colocou numa situação que o depositário é simplesmente o indivíduo vai puxar a orelha, ou no máximo aplicar a litigância de má-fé de terceiro, né? Segunda ação. É complicado. E nós temos, nesse ponto, isso é estranho. É muito estranho no Brasil. Né? Por quê? Porque nós temos uma tradição autoritária, né, que faz com que a gente
ache que é perfeitamente natural, né, descumprir a ordem judicial, não, eu vou discutir esse ponto, vou fazer. E, de repente, quando vem a mão forte de cima, eu prendo e arrebento, as pessoas acham legal. Isso é um negócio que é estranhíssimo, porque no sistema norte-americano, quando você tem um desrespeito à corte, uma situação como essa, há a possibilidade, inclusive, de restrição de liberdade. E aí é algo que precisa se compreender para poder aplicar no caso concreto. Mas estou falando demais. Eu quero te ouvir mais. Pamplona, mas aí porque tem muita, né? Eles fazem uma equivalência entre o publicismo e o autoritarismo, né? E em ordens processuais em que o modelo é adversarial de processo, muito embora não se tenha um modelo hoje puro, né? E simplesmente adversarial ou puro e simplesmente publicista, porque o nosso CPC de 2015 tentou fazer uma... Velhinhos como eu usam expressões mais antigas. Inquisitorial ou dispositivo. É a mesma coisa, exatamente. Mas, e eles tentam... o CPC de 2015 tentou quebrar, né, a raiz, né, publicista, eminentemente publicista, de 73, justamente trazendo a figura dos negócios processuais, trazendo o princípio da cooperação aí, fazendo referência expressa, né, que a nossa referência foi Portugal, no artigo 7º do CPC de 2013, lusitano, e que também é de viés publicista, até mais publicista que o nosso CPC de 2015, eles têm um viés... Então, eles fazem essa equivalência entre publicismo, autoritarismo e... Quando se tem um modelo adversarial, aí você tem um ambiente mais democrático de processo a possibilitar maior participação de partes e advogados, não só a participação de partes e advogados, mas para eles terem maior responsabilidade nos atos que serão praticados. E a partir do momento que eles têm essa responsabilidade, não se transfere para o Estado juiz, eles têm maior consciência e senso daquilo que se pode e não se deve fazer. Até porque o andamento da marcha depende muito, muito da sua atuação. Sim. Eu concordo, né, nesse ponto. Agora, o que há é que fica muito complicado hoje, só com o artigo 14 lá do CPC, que é o não, 14, não, especificamente nessa ideia de aplicação a terceiros, quando a gente vê esse descumprimento, que na prática está limitada a sanções de natureza pecuniária. Né? Por quê? Porque, na verdade, esses modelos, né, sejam inquisitórios ou dispositivos, sejam publicistas ou adversariais, na verdade, parece-nos que isso deveria estar muito mais relacionado ao bem jurídico que se busca tutelar e quem é o sujeito que, nesse ponto, vai atuar, do que propriamente para ter uma maior ou menor atuação nessa noção de confiança. Parece-nos que, mesmo em modelos inquisitórios publicistas, nós deveríamos ter, e aí eu passo para o sistema, a gente está discutindo os Estados Unidos, né? O sistema norte-americano. Nós devemos ter, nesse ponto, uma atuação baseada na confiança para poder, nesse ponto, dizer, olha, a produção de prova não é porque está a cargo do Estado que você está livre para poder instruir testemunha ou fazer o gênero. Não, é uma via, o César Pinto está colocando, é uma via de mão dupla, sim. Pois é, então, aí a gente não tem, né, igual o César falou, uma via de mão dupla, porque lá eles são punidos severamente por conta do contempt of court. E aí o contempt of court, gente, é só para vocês terem uma ideia, a origem do contempt of court é praticamente equivale à origem da common law. Então, eles falam que um sistema de justiça seria natimorto se não tivesse, né, o poder, né, de autoridade dos tribunais, e antigamente não eram só dos tribunais, mas de prefeitos, do rei na época, então de todos os administradores, não necessariamente... de todos aqueles que reconheceria como autoridade. Exatamente. Eles têm, né, aí o direito de penalizar a recalcitrância. Tanto que eu li recentemente um artigo que não só as partes, né, que são punidas, mas também se tiver uma publicação de uma matéria em relação a uma matéria processual e ali está sendo ali com o intuito, né, de deslegitimar
derrubar o poder judiciário, ou então tentar, de alguma forma, persuadir de forma negativa o julgador, eles também são punidos por Sim, contexto. olha, o sistema britânico, você não pode sequer fotografar a sessão. Então, em alguns estados na americana também não. Exato. Então, o que é que acontece? A gente fala na sabedoria popular, quem nunca comeu mel quando come se lambuza. Nós somos um país que está numa fase, talvez a maior fase democrática, talvez não, a maior fase democrática da nossa história, se a gente conta 85, 86, 89 na eleição, né? Nós estamos aí com o maior período de democracia e as pessoas, na verdade, quem nunca comeu mel quando come se lambuza, acham que tem liberdade para poder fazer a crítica ao Supremo Tribunal Federal ou a crítica ao magistrado de primeiro grau porque acha que é sua liberdade de expressão. Não, o sistema não se comporta dessa forma. É preciso entender. Aí é uma outra frase da sabedoria popular. Decisão de juiz não se discute. Se cumpre, se recorre. Mas nesse ponto é preciso entender que, não, eu só vou cumprir se tiver uma situação tal. E isso, na verdade, deslegitima o próprio sistema. Exatamente. Pamplona, da litigância, igual a nossa forma, né, de penalizar o desvio de comportamento na marcha processual, nós temos a multa por litigância de má-fé. E nós temos o limite, né, imposto tanto pela CLT agora, que veio com a reforma trabalhista, e o CPC já coloca também que superior a 1%, inferior a 10% o valor atualizado da causa. Além das despesas processuais e honorários advocatícios. Agora, igual você disse, nos Estados Unidos não se restringe ao pagamento de uma indenização à vítima, né, do ato vil. Mas também pode se levar, né, a penas privativas de liberdade, inclusive, e outra, né, o próprio advogado, ele pode ser punido e ainda ter sua certificação profissional cassada. Coisa que nós não temos aqui. Eu lembro que eu tive uma sentença, um caso prático, de que eu condenei solidariamente o advogado. Obviamente, né, a sentença foi, nessa parte, ela foi reformada. Exato. Porque tem regras deontológicas. Só para falar uma parte histórica, o Estatuto da Ordem, na sua concepção original, admitia isso, mas o próprio Supremo afastou essa possibilidade. Então, é algo que a gente fica água mole e pedra dura, tanto bate até que acaba a água. Então, neste ponto, a gente precisa saber que é algo que não é uma teratologia jurídica, mas é hoje algo sem respaldo no ordenamento jurídico brasileiro. E aí, a pergunta, né, que eu queria fazer. A litigância de má-fé hoje, porque eu não sei a respeito da atuação no TRT-5, mas eu falo pelo TRT-14. Quando a gente, né, tenta de alguma forma imputar, né, para devolver, né, a lealdade dentro da... Porque processo é ética, a gente não pode fugir, né, dessa conotação valorativa que subjaz em toda a marcha processual. Eu não sei, mas a condenação por litigância de má-fé aqui, geralmente elas são reformadas pelos tribunais superiores. E há também o entendimento de que litigância de má-fé não se comunica com a justiça gratuita. Então, a pessoa que apresenta a prova de miserabilidade, muito embora litigante de má-fé, ainda assim é beneficiário da justiça gratuita, porque são dois institutos que o TST, o STJ também tem esse mesmo pensamento, de que não se comunicam. De todo modo, a litigância de má-fé é pouca para tentar, de alguma forma, levar as partes, né, a esse senso de cooperação. Nós teríamos que ter algo tipo a contempt of court do direito norte-americano que funcione? Olha, o que eu posso lhe dizer é que a situação da manutenção ou não de situações de litigância de má-fé é algo que vai imaginar da própria firmeza ou leniência do próprio Poder Judiciário. Ou seja, neste ponto, termos condenação em litigância de má-fé que é afastada no segundo grau, é claro que nós fizemos concurso para juiz, não para deuses. Podemos errar. Só não erra quem não trabalha. Somos falíveis, né?
Mas o que eu posso dizer, e por isso eu falo da realidade do TRT da Quinta Região. O TRT da Quinta Região não tem essa postura de afastar a litigância de má-fé, como se não fosse cabimento. Não, é assim. Agora, o que há é que cada situação, de fato, vai ter a ponderação. E neste ponto vai ter que se analisar. Há uma, digamos assim, uma pequena diferença. O advogado que está buscando recorrer disso está atuando em função de uma decisão judicial, né, que, na verdade, não é objeto de uma contraminuta lá. Se a parte contrária se insurge ou não e diligencia alguma coisa nesse sentido, não. Então, muitas vezes, acaba sendo a atuação muito mais do advogado apresentando suas razões no tribunal, dizendo de todo que pode ter sido injustiçado, ou algo do gênero, e o juiz não está lá para ouvir, porque o juiz só estaria na própria sentença. Então, talvez isso possa ser um elemento para esse seu diagnóstico dessa circunstância. Mas, abstraída essa discussão, nós precisamos, na verdade, ter a mão pesada mesmo. Ou seja, no caso, eu costumo dizer, olha, postulação até em face de clientes da casa. O que são clientes da casa? Demandados que são comumente contumazes no seu trabalho, não pagam verbo trabalhista, não sei o quê. A gente já conhece, aqui na Bahia, nós temos alguns grupos econômicos que as pessoas já sabem, mas perceba, o fato de ser alguém que é um devedor contumaz não quer dizer na cognição que, antes de eu realizar a instrução, que ele já tem uma presunção de culpa. Com certeza. Não. Então, a gente precisa garantir ao máximo o contraditório, a ampla defesa, porque isso é a base do sistema. Mas, depois de garantida, verificada a situação, a mão tem que ser pesada. E aí, a gente cumpre a nossa parte. Eu costumo dizer, e falo isso, minha querida, dizendo assim, olha, a minha dissertação de mestrado foi sobre dano moral em 1997. E quando eu fui defender sobre isso, as pessoas diziam que eu era maluco, que eu estava buscando sarna para se coçar, que aquilo não queria pegar no seu trabalho. Hoje isso é norma constitucional. Então, perceba, situações como atos atentatórios à dignidade da justiça, situações de aplicação de litigância de má-fé, era algo que muita gente não queria aplicar no passado, porque dizia que era uma aplicação do CPC e a CLT não tinha regra. Bem, depois da reforma trabalhista não há desculpa. Então, é algo que vai se consolidar aos poucos. E nós precisamos realmente criar uma cultura, e não é do sancionamento da litigância da fé, é uma cultura de construção de relações jurídicas processuais baseadas na boa-fé. E quando, claro, há um desvio dessa conduta, mão pesada. Mão pesada na sentença e mão pesadíssima na execução. Não, isso é notório. Agora, eu queria saber de você. Você acha que a vinda dos honorários, né, sucumbenciais para o processo de trabalho teve essa finalidade de conferir maior eticidade, sendo que a litigância de má-fé não faria que seria, né, o instituto que é, de fato, né, utilizado para reparações a atos vis? Olha, o que eu vou dizer é que é um conjunto de situações. Porque vamos trabalhar aqui, falar sobre a reforma trabalhista e dizer que houve um grande freio das ações de trabalho nos 24 regionais. Então, o que é que acontece? A reforma trabalhista não é de um único fato. É a questão dos ônus da sucumbência, sim, mas as próprias dificuldades do ajuizamento das postulações em função da quantificação, vários outros elementos. A questão da prova pericial, a questão talvez de uma restrição maior da gratuidade judiciária para algumas situações. Então, nós temos um conjunto de medidas que, sim, vieram com essa ideia, talvez, de frear o que se convencionou chamar de litigiosidade excessiva. O que eu posso dizer é o seguinte, as pessoas... é uma indústria dando moral, é uma indústria das reclamações trabalhistas. Eu não posso dizer
que é o que não é. Eu não posso fechar os olhos para dizer que não há limites para a criatividade humana quando quer fraudar direitos, mas eu preciso dizer que ter uma maior litigiosidade não é necessariamente um sintoma de uma sociedade doente. Ao contrário, pode ser um sintoma de uma sociedade que corre atrás dos seus direitos. Né? Claro que o estímulo a soluções extrajudiciais pode ser um caminho também. O que eu posso dizer aí, respondendo à sua pergunta, é que sim, nós temos todo um sistema de honorários advocatícios agora que precisa ser, inclusive, aperfeiçoado, porque ele veio instituído de uma forma que traz para o advogado trabalhista uma situação de desprestígio em relação a outros ramos do direito. Que foi? Travou aí? Já foi. Já saiu. Alô? Está aparecendo um áudio de uma criança. Olha que legal. Você está me ouvindo, não? Não está me ouvindo? Eu estou ouvindo. Quer que eu saia e entre? Quer que eu saia e entre? Vou sair. Ok. Não saia. Vocês me escutam? Agora está escutando? Agora vamos ver o Pamplona. Ah, eu não estava escutando, professor. Eu não estava escutando o Pamplona. Ah, agora eu sim. voltei agora para ficar, porque aqui é meu lugar. Olha, tá Ai, vamos. Erros de conexão, problemas de conexão, isso acontece, né? Não, e isso, para mim, sempre é um elemento. Quer dizer, como eu falei, são 287 lives. Então, o que eu posso dizer, meus amigos? Que isso é uma prova inequívoca de que audiências telepresenciais deveriam ser por negócios jurídicos processuais, porque a gente aqui, com conexão, tudo isso, e dá um tilt, um bug. Imagine na audiência. Mas vamos lá. Com certeza. Mas, voltando, né, à ideia. Eu sou super favorável à vinda dos honorários advocatícios, né, para o processo do trabalho, porque eu acho que era uma deficiência que nós tínhamos. Agora, eu também, e a litigância de má-fé nós aplicávamos, né, de modo subsidiário. Então, ela não veio, assim, para, né, inovar no nosso procedimento, porque já era uma realidade. E outra, até o negócio processual, se a gente for pensar, a gente já fazia, né, negócios processuais. Eu faço negócio processual desde que tomei posse na magistratura. Só não usava esse nome. Isso. Agora, é algo que, quando o TST bota lá na instrução normativa 39 uma proscrição dos negócios processuais, eu digo, rapaz, as pessoas não estão percebendo que isso, na verdade, é nosso dia a dia. A gente faz inversão de pauta, muda a ordem de prova pericial para testemunhal. A gente faz isso ao tempo todo, recomposições autuariais, né? A gente coloca as pessoas. É importante que as pessoas saibam o que está fazendo. E sobre honorários, que eu estava falando, que acho que quando o áudio sumiu, eu acho que é muito bom que tenhamos honorários advocatícios e, na verdade, o sistema precisa ser aperfeiçoado, porque foi colocado de uma forma desprestigiando o advogado da justiça do trabalho. Por quê? Porque quando você tem a quantificação desses honorários lá na Justiça do Trabalho, nós somos de 5 a 15. E lá é de 10 a 20 no CPC. Ou seja, até os percentuais
foram colocados como se fosse uma advocacia de segunda classe, quando é, na verdade, uma advocacia extremamente militante, né? Pessoas que atuam realmente. Então, eu não consigo entender como é que isso passou. Na verdade, claro, eu posso pensar em analogia à Lei 1060 de 50, a própria 5584, mas sinceramente, assim, não fazia sentido. Não. Agora, você estava falando que, às vezes, né, nós tomamos o conflito como algo negativo. E tem livros, né, e principalmente de viés, né, publicistas, e aí eu coloco aí o direito português, que foi um sistema que eu estudei muito, e eles colocam que, de fato, o conflito ele tem que ser, de alguma forma, superado, porque ele demonstra uma patologia social. Então, nós temos essa visão, né, de disfuncionalidade da sociedade por conta do conflito. E o conflito não é necessariamente algo negativo, pelo contrário. Ele pode... Peraí, ó. Senhor, desculpe, aí quem defendia essa loucura aí que você está combatendo nunca leu Emile Durkheim, nunca leu o método sociológico. Por quê? Porque a lógica, Durkheim já dizia isso no século passado. Ora, o crime é normal. Não. O que é anormal é uma sociedade sem crime. Porque uma sociedade sem crime tem alguma patologia. Então, o que é normal é o que efetivamente ocorre. Então, é preciso entender. O que a gente não pode ter é consciência da impunidade. Exatamente. Isso é que tem que ser debatido. Não, e o conflito, ele pode trazer mudanças paradigmáticas. E se não fossem esses conflitos que desaguassem no Poder Judiciário, a nossa sociedade não transitaria de vários modos, de reconhecimento de direitos. Porque, na verdade, o direito ele nasce muito antes do nosso reconhecimento, né? Enquanto direito, né? Estou falando direito objetivamente considerado, mas o direito ele é anterior. O casamento, por exemplo, o conceito de unidade familiar, tudo isso já se conhecia, mas o direito veio a posteriori, reconhecendo objetivamente na sua ordem. O que eu falo é o seguinte, então, o conflito ele pode trazer oportunidades significativas, não necessariamente. Agora, o que há de se combater são as litigiosidades, que eu chamo nem essas de massa, mas a litigiosidade frívola. Aí sim, eu entendo que haveria necessidade, né, de um maior peso, e aí a Contempt of Court faz isso muito bem. E das maiores críticas que hoje se fazem, né, em termos de litigiosidade frívola, isso no direito norte-americano, é o caso do McDonald's, que teve lá, né, dos punitive damages. Exatamente, o caso do café. Então, ali é um exemplo, né, que eles colocam de litigiosidade frívola. Ninguém sabe, de fato, quanto que ela recebeu, porque depois foi para uma negociação e a negociação foi confidencial, então não se sabe quanto ela recebeu. Mas ali, hoje, os doutrinadores colocam que é um tipo de litigiosidade frívola e que foi utilizado o Poder Judiciário, né, para se angariar uma quantidade, né, expressiva de dinheiro quando a atitude, né, a responsabilidade do café ter caído, né, em meio ali no interior da coxa, próximo à virilha, foi ela de ter colocado um café no meio das pernas, né, num carro que não tinha aquele guarda-copo. Então, eu acho que o que se tem que combater é exatamente isso, litigiosidade frívola. E a Contempt of Court faz isso muito bem. Né? Quando você tem ali uma recalcitrância de parte, advogado, terceiro que atua, porque o terceiro também, se caso o terceiro tem conhecimento do evento danoso, ou tem um documento, a não ser que se ele não estiver, né, sob a cláusula confidencialidade e sim arbitragem. E hoje, na própria arbitragem, está se tendo aí aplicações de Contempt of Court na própria arbitragem, quer dizer, o árbitro também, porque a partir do momento, né, porque o árbitro, ele tem equivalência com a figura do Estado juiz, né? E aí, ele pode aplicar Contempt of Court em caso de recusa. E o Discovery é hoje uma das fases que vem se discutindo na própria arbitragem para que a arbitragem norte-americana também encampe esse protagonismo dos advogados na coleta de provas. Então, o que eu quero enfatizar é que a partir do momento que a gente, né, empodera as partes e advogados
num cenário que a gente já coloca, porque o advogado também não confia no juiz. Então, a recíproca é verdadeira. O advogado não confia no juiz que está, né, ali, e o juiz também não confia no advogado que está atuando. Tanto que não confia que quando se tem uma homologação por acordo extrajudicial, qual é a consequência hoje que nós temos no processo de trabalho na nossa realidade? A maior parte, que está estatisticamente comprovado, é de que o juiz não tem homologado, ou quando homologa, não homologa nos termos que foi inicialmente ajustado. Bem, aí pode ser a realidade da 14ª. Eu digo, na 5ª região nós temos toda uma certificação, há situações de negativa, de homologação, mas na prática aqui não, nós temos efetivamente homologado. Há toda uma construção de cultura. É claro que nós já tínhamos há muitos anos uma política de combate às leads simuladas. Então, na verdade, já se criou uma cultura de, olha, evitar essa circunstância para verificar efetivamente se é uma lead estimulada ou efetivamente uma simulação de conciliação. Então, na verdade, a realidade, é claro, eu palestro pelo país todo, eu sei que as realidades, às vezes, são muito díspares de estados para estados, né? E a 5ª região não tem já essa postura tradicional, na verdade, porque culturalmente já se tem de um estímulo diferenciado nessa construção de diálogo. Acho que a construção de diálogo é importante para saber até o limite do que se possa fazer. Agora, quando nós negamos uma homologação, muitas vezes nós temos que analisar se efetivamente estamos nos antecipando e dizendo que há aspectos indisponíveis, quando eram no máximo irrenunciáveis, ou propriamente estamos verificando de uma manipulação, uma simulação. Ó, peraí que eu só vou colocar minha bateria aqui, que a bateria do meu celular está acabando. Então, acho que vai ter que colocar, tá vou certo, ter que virar aqui. Vou colocar aqui agora. Pronto. Sem problema. Mas ainda aí, mais 13 minutos aí. Então, o que eu acho, né? Igual voltando para o nosso tema. Ai, gente, tá uma bagunça desse lado aqui, mas vai ficar bagunça. Que aqui que tá tomada Ótimo. Tudo lindo. Tudo lindo. Mas o que eu quero deixar, o que eu queria, né, trazer é que para que haja um incentivo das partes de cooperação, nós temos que ter outro, né, instituto que imponha esse dever de cooperação. Porque ele não vem no colo e nós temos uma cultura, né, de litigiosidade extrema, de animosidade extrema, e nós não rompemos isso simplesmente com uma norma que veio, né, estampada no nosso Código de Processo Civil. Então, nós temos que ter acompanhado a esse dever de cooperação de uma punição quando esse dever de cooperação ele é aviltado. E nós não temos esse pulso forte em relação ao próprio dever de cooperação. Porque eu diria o seguinte, que é a ideia de uma incorporação de um instituto como o Contempt of Court, de uma perspectiva mais ampla no Brasil, vai encontrar óbices. Pensando no caso da restrição da liberdade na súmula 25. Por quê? Porque não deixa... Nós temos hoje uma situação realmente complicada, né, quando a gente pensa no depositário infiel. Né? Ou seja, o Supremo confundiu o depósito contratual, que realmente é um absurdo tornar-se em prisão, com o depositário judicial, que o juiz está assumindo um ônus decorrente da atividade jurisdicional e, mesmo assim, não se permitiu a restrição da liberdade. Então, imagine, eu estou pensando assim, temos lá alguns projetos de lei, mas nenhum próximo a ser consolidado nesse ponto, com uma ideia de aplicação. Eu acho complicado pensarmos em restrição de liberdade, mas parece-nos que nessa crise de confiança e de credibilidade, né, do próprio Poder Judiciário para a efetivação de suas decisões, talvez o caminho fosse por aí. Duvido que o Supremo reconhecesse efetivamente. Até o crime de falsa testemunha é muito difícil você levar a testemunha para... Né? Até o crime de mas falsa aí o que acontece? A gente vai dizer, olha, então não tem jeito
vamos viver sem esperança? Aí eu digo, não, que esperança é o único direito verdadeiramente inalienável. Exatamente. Não, mas a minha questão é, a restrição de liberdade seria algo, agora, em relação à competência que nós deveríamos ver, porque a grande questão de colocarmos a restrição de liberdade é que eles colocam que seria algo criminal. Nós não poderíamos levar esse sistema punitivo para a ordem do processo civil. Tanto que nós temos a figura do depositário infiel, que antes autorizava, né, a prisão do depositário infiel, e a única prisão hoje admitida é no caso de pessoas... Exatamente. Então, é como se levar, né, um sistema punitivo eminentemente criminal, para a esfera civil ou... Aí nós precisaríamos de uma mudança de mentalidade para uma reconstrução da nossa competência. Porque essa é uma matéria. E perceba, eu não vejo um problema. Aí é uma questão também da forma como se lida. A competência criminal, ela não é necessariamente estabelecida na Constituição. Nós temos a competência criminal estabelecida na Constituição para os juízes federais. Aí eu sempre noto. Mas perceba, para a Justiça Estadual, ela é, nesse ponto, residual. Ora, neste ponto, será que é possível, pensando no inciso 9º do artigo 114, né, pensar em outras normas infraconstitucionais que estabelecessem isso? Eu não vejo óbvio. Eu já escrevi sobre competência já há muito tempo e, nesse ponto, eu não veria problema numa construção pela via legislativa. A matéria de reserva legal. Eu não vejo espaço no sistema brasileiro para uma construção jurisprudencial. Por que eu estou falando isso? Também Por causa do precedente da emenda 45, em que colegas nossos da 12ª, da 23ª, da 24ª, o MPT começou a fazer notícia crimes, começou colegas a fazerem transação criminal com base na Lei 9.099. Então, e o Supremo deu, digamos assim, um chega para lá nisso. É a matéria que depende efetivamente de previsão legislativa. Fora isso, é apenas um sonho de uma sociedade melhor que a gente não pode realmente fechar os olhos. Exato. Então, assim, essa é a grande discussão. Até que ponto, né, nós poderíamos ter a contempt of court, um estilo de contempt of court dentro da nossa realidade. Agora, um caso que eu acho que nós poderíamos trazer para a nossa realidade é a condenação solidária do advogado. Porque também isso, né, e aí o CDC, eu acho que em ações coletivas, no artigo 87, se eu não me engano, possibilita a condenação, em detrimento da justiça gratuita quando é litigante de má-fé. Mas a questão é que essa condenação solidária, né, estendendo a figura do advogado, também era essencial, porque aí você também, né, dá um senso de responsabilidade para o advogado não está de todo inerte, né, aos atos que são praticados, principalmente porque ele é o maior protagonista, né, da prática do ato. Às vezes eu vejo nossa realidade, às vezes nem o trabalhador, né? Eu tô falando trabalhador porque eu tô no processo de trabalho, mas nem o trabalhador sabe o que se está efetivamente, né, catalogado na petição inicial. Ele narra e talvez nem dano moral ele pediu, mas decorrente, né, de todas as violações havidas, o advogado também fez o pedido de dano moral. Então, estender também a litigância de má-fé ao advogado, para mim, eu acho que seria essencial. E eu não sei se eu concordo ou discordo com a justiça gratuita e o litigante de má-fé. Eu ainda estou, na verdade, raciocinando sobre esse caso. Aquele que utilizou indevidamente da marcha processual, ele pode ser beneficiado da justiça gratuita. Eu acho que a gente pode compatibilizar, claro, você me narrou também a sua realidade aí, né? Mas não vejo como pensar. Uma coisa é gratuidade. E aí nós estamos pensando na prestação do serviço judiciário. Então, outra coisa é, dentro dessa prestação do serviço judiciário, houve uma determinada situação de litigância de má-fé. Então, nesse caso, olha, pode deferir a gratuidade judiciária, condena-se em litigância de má-fé, condena-se em valor que será substancial, e aí, nesse ponto, nós vamos simplesmente verificar a aplicação. Não, parece-nos
que há nesse campo, que dá para compatibilizar. É uma questão mais de boa vontade do que propriamente de uma diferença ontológica. Eu também concordo. E aí, só para resumir, então eu vejo que o nosso Instituto de Litigância de Má-Fé é deficitário para impor o dever de cooperação que os próprios CPC de 2015, né, trouxe como uma mudança de paradigma, rompendo, né, com essa visão eminentemente publicista e autoritária de processo. Sim. E aí, Pamplona, você quer fazer um resumão aí da sua fala? Eu acho que é porque tá faltando 5 minutos aí. Eu sei que o Instagram é cruel, então vamos passar para os arremates. Então, aí você quer deixar as suas palavras finais? Bem, eu apresento minhas palavras finais, que foi um prazer conversar contigo. Vimos aqui as dificuldades das conexões, mas espero ter a oportunidade também de trocar palavras pessoalmente. Acho que o tema do Contempt of Court, essa ideia de colaboração e de combate à litigância de má-fé, é um tema essencial para o próprio prestígio da prestação jurisdicional e da atividade advocatícia. Então, acho que é um tema que merece um estímulo para o estudo, para o aperfeiçoamento e para o processo legislativo. Acho que há espaço, sim, para, por normas infraconstitucionais, termos a possibilidade de uma modificação desse cenário. Vai depender, né, daquela frase básica de Bismarck. Se nós soubéssemos como são feitas as leis e as salsichas, talvez a gente nunca se valesse delas. Isso mesmo. E, não, agora eu quero que você cante, pelo amor de Deus. Beleza, então canta aí. Então vamos lá. Eu não sei cantar, não. Eu vou cantar, então. Viro marihuana, belo, splendente sentimento, come que te lamenté, viro cuore a tornar, ma non lascia, dove sto tormento, toma sorriento, fame, campa. Mas esse é Torna Sorriento. Ele queria que eu cantasse Nessun Dorma. Nessun Dorma, Nessun Dorma. Vai cair. Eu canto depois, então, gente. Pamplona, muito obrigada. Muito obrigada a todos. Lauro, muito obrigada. César. Lauro é uma figura, gente muito boa. Eu vi o Lúcio Munhoz aqui, vi a Elisa Tavares, muita gente boa participou aqui. Gente, muito obrigada pela audiência, por terem estado conosco. A live vai ficar gravada aqui. Pamplona, muito obrigada por ter colocado aí um tempinho da sua agenda para falar com a gente. Muito obrigada mesmo, viu? Valeu, espero revê-lo em breve, mas revê-lo sem ser virtualmente, né? Também, esse é o meu desejo. Espero que, quem sabe... Eu tinha, inclusive, agenda antes da pandemia para ir para a 14ª região, tudo adiado. Mas agora, quem sabe, quando acabar a pandemia, estejamos juntos. Não, mas eu quero ir para Bahia. Eu quero ir para Bahia. Então venha! Então venha! Eu também tô querendo ir para Bahia. Você tá achando o quê? A Bahia lhe receberá de braços abertos. Ai, obrigada. Muito axé, então, na sua terra, tá bom? Axé, minha querida. Beijo, gente. Beijo.